Bom, esse vídeo vai ficar meio enorme, mas é a vida. Liga o alerta de textão aí que o tema é importante. Todas as vezes em que eu falo aqui no canal sobre ser gay e católico, sempre tem uma galera que chega aqui nos comentários e solta um versículo bíblico. O homem que se deita com outro homem como se fosse mulher está cometendo uma abominação, que é o texto lá do Levítico que supostamente é usado para condenar a homossexualidade. E aí é sempre muito interessante porque eu fico com a impressão de que as pessoas acham que eu não conheço esse texto. As pessoas nem sempre me conhecem, às vezes mal param pra escutar o que eu tô falando e já partem do pressuposto que eu não conheço a Bíblia ou que eu não entendo nada de teologia, que eu não sei do que eu tô falando. E o que eu acho pior é que não é nem só fundamentalista cristão que chega aqui fazendo isso. Às vezes tem pessoas que se dizem ateias, militantes LGBTs, que chegam aqui postando exatamente o mesmo versículo. E aí fica cada um de um lado. Os fundamentalistas achando que eu tenho que abrir mão da minha sexualidade e os militantes e ateus achando que eu tenho que abrir mão da minha religiosidade. Nenhuma das duas coisas vai acontecer. E o que tem de comum entre esses dois grupos é que nenhum deles para pra perguntar o que eu tenho a dizer e o que eu penso a respeito de Bíblia, a respeito desses versículos, a respeito dessas questões todas. E aí assim, mesmo sem ninguém ter parado pra perguntar, considerando isso tudo, eu achei que já tinha passado da hora de eu me posicionar em relação a essas coisas aqui no canal. Então eu tô gravando esse vídeo pra comentar algumas coisas que a Bíblia diz e principalmente que a Bíblia não diz a respeito da questão da homossexualidade. E aí eu vou focar minha discussão aqui em 4 textos principais, que são os textos mais usados para condenar as pessoas LGBT no contexto fundamentalista. Que são os textos do Levítico, a narrativa da destruição de Sodoma, as cartas de Paulo e o texto da criação no livro do Gênesis. E eu não quero me alongar muito mais, porque eu sei que esse vídeo já vai ficar muito extenso, mas antes de começar eu queria fazer uma ressalva muito importante. Por mais que eu ache essa discussão aqui fundamental, porque ela impacta muito a vida da gente, é sempre bom lembrar que ninguém precisa pedir autorização da Bíblia pra existir do jeito que é, ou pra ter a própria dignidade e os próprios direitos respeitados. Bíblia é um assunto pra quem acredita nela, pra quem tem alguma ligação com o contexto religioso. Então se você é cristão, ou se você tem pais cristãos e a maneira como eles leem a Bíblia interfere na tua relação com eles, aí sim esse vídeo te interessa. Agora, se tem deputado por aí querendo limitar os nossos direitos baseado no que ele acha que a Bíblia diz, a gente não vai ficar por aí contestando o que a Bíblia diz com esse cara, porque senão a gente fica girando o debate em torno da Bíblia, e isso não pode acontecer num estado que é laico. Livro religioso nenhum pode ser usado como critério de autenticação da identidade ou dos direitos de quem quer que seja, não importa o que esse livro diga. Eu tô plenamente consciente disso quando eu tô gravando esse vídeo, e acho que essa é uma questão que a gente não pode perder de vista aqui nesse debate. E aí, deixando isso muito claro, agora sim a gente vai conversar sobre os textos. Tô aqui com a minha Bíblia em mãos, e a gente começa com os textos do Levítico, que são os textos mais famosos, os versículos mais usados para condenar a homossexualidade com base na Bíblia. Os versículos são 2. A gente tem o de Levítico 18, versículo 22, que diz: não se deite com um homem como se fosse mulher, é uma abominação. E a gente tem também Levítico 20, versículo 13, que diz: o homem que se deita com outro homem como se fosse mulher está cometendo uma abominação. Os dois serão réus de morte e o sangue deles cairá sobre eles mesmos. Que é o versículo que eu citei aqui logo no começo do vídeo. A primeira coisa que a gente precisa fazer para entender esses textos é colocar eles num contexto para não ficar numa leitura rasa. A data da escrita do Levítico é uma data muito incerta, até porque ele é um livro que não foi escrito todo de uma vez. A autoria do texto é atribuída a Moisés, mas na formação dele ele contém uma série de outros textos que certamente foram escritos pelos sacerdotes do povo através dos tempos. Não por acaso, o nome Levítico vem da tribo de Levi, que era a tribo que tinha funções religiosas, sacerdotais, os levitas. E aí, muito em função disso, de ter sido escrito por sacerdotes, toda a construção do livro está muito preocupada com a organização dos ritos religiosos dessa época. O livro define rituais para os sacrifícios, para as consagrações, define os critérios de pureza e impureza, define critérios de quem podia participar ou não do culto, esse tipo de coisa. E aí, na organização desses rituais, uma preocupação que era central para o povo daquela época era a questão da idolatria, o culto aos deuses de outras nações. Porque o povo hebreu era uma única nação monoteísta que estava cercada de uma série de outras nações politeístas, que adoravam os outros deuses, que eram chamados deuses pagãos ou deuses estrangeiros. E aí, por causa disso, rolava toda uma preocupação para que o povo não se misturasse, para que o culto também não se misturasse, para que o povo hebreu não corresse o risco de cair em práticas de idolatria, práticas de adoração a esses outros deuses. O que isso tudo tem a ver com a questão da sexualidade? É que essa preocupação entra muito no livro de Levítico, inclusive na forma como Levítico trata das questões sexuais.
Porque nessas nações estrangeiras, era muito comum que uma série de práticas sexuais estivessem inseridas no culto religioso. Elas tinham conexão com o próprio contexto religioso. Nesse caso, na hora de organizar o culto a Javé, o texto de Levítico aponta essas práticas como sendo práticas impuras, portanto práticas proibidas no contexto do Javé, para que se pudesse diferenciar o culto de Javé do culto de outros deuses, os deuses pagãos. É aí, dentro dessas proibições, que entra a questão do sexo entre homens que Levítico menciona. Não é uma preocupação moral ou sexual, é uma preocupação religiosa. O próprio termo abominação que o texto usa não tinha nessa época o mesmo sentido que tem hoje. O sentido da palavra abominação era um sentido religioso. O sexo entre homens era visto como abominável ou impuro porque ele era associado à idolatria. E a gente vai ver, inclusive, que essa ideia aparece depois também nas cartas de Paulo. Mas ainda falando do Levítico, pra gente entender um pouquinho essa lógica, basta ver que essa mesma ideia se repete quando Levítico condena o sexo com mulheres que estavam no período da menstruação. Como o sangue era utilizado nos ritos dos deuses estrangeiros, Levítico considera o sangue impuro e a partir daí limita a participação de mulheres menstruadas no culto a Javé, ou mesmo de homens que tiveram contato com essas mulheres. E assim como não dá hoje pra gente pegar a Bíblia e condenar mulheres que estão no período da menstruação, também não dá pra gente pegar esse texto descontextualizado e querer usar ele pra condenar a homossexualidade ou a vida das pessoas LGBT. Essa leitura que as pessoas fazem é uma leitura rasa e bem ultrapassada. O segundo texto, que também é muito usado para condenar a homossexualidade, é o texto que conta a história da destruição de Sodoma. Tanto que até hoje, em alguns casos, ainda se usa o termo sodomia como sinônimo de homossexualidade. Um termo que foi usado pela medicina por muito tempo também. O que é curioso aí é que não existe muita evidência bíblica de que exista alguma relação mesmo entre a história de Sodoma e a questão da sexualidade. Porque o próprio texto bíblico faz alusão ao pecado de Sodoma algumas vezes e em quase nenhum caso ele é tratado como um pecado sexual. Eclesiástico 18, por exemplo, fala que o pecado de Sodoma foi o orgulho. Isaías 1 critica a falta de justiça social em Sodoma e Gomorra. Ezequiel 16 diz que o pecado de Sodoma foi a soberba e a despreocupação com o pobre e com o infeliz. Só a epístola de Judas, que é curtinha, é que fala do pecado de Sodoma como um pecado sexual. E aí, por alguma razão, essa interpretação foi a que se difundiu mais. Principalmente por causa do ensinamento dos padres e dos santos católicos dos primeiros séculos, como São João Crisóstomo, São Justino e Santo Agostinho, que acho que é o mais conhecido deles. Mas aí então, o que diz mesmo o texto? Bom, a história da destruição de Sodoma e Gomorra está no livro do Gênesis, no capítulo 19, e como o texto é um pouco longo, eu vou tentar encurtar a história aqui para vocês entenderem. A história fala da chegada em Sodoma de dois homens que, na verdade, eram anjos, e que foram recebidos por Ló, que era um morador de Sodoma, que fez questão de receber esses homens na casa dele para que eles não precisassem passar a noite na rua. Porque, como eu disse, a lei de hospitalidade nessa época era uma lei considerada muito importante. Só que aí, ao anoitecer, a casa de Ló foi cercada por todos os homens de Sodoma, que gritaram para que Ló mandasse os hóspedes saírem porque queriam ter relações com eles, o que no caso seria um estupro mesmo. Para que a lei de hospitalidade não fosse violada, Ló diz para os homens que ele tinha 2 filhas virgens e em vez de mandar os 2 hóspedes, ele entregaria as 2 filhas virgens para que os homens da cidade fizessem o que eles quisessem com elas. E aí os homens recusam porque eles queriam que fossem os hóspedes mesmo. Só que aí, como os hóspedes eram anjos, eles jogaram uma cegueira sobre os homens todos da cidade e conseguiram resolver o problema e todo mundo se salvou. E aí, como toda aquela situação foi considerada uma violação grave, uma grande afronta a Javé, Javé mandou destruir a cidade inteira e só se salvaram Ló e a família dele. Basicamente é essa a história. E a interpretação que algumas pessoas fazem é que a cidade então foi destruída por causa da homossexualidade, porque eram homens da cidade que queriam transar com outros homens, no caso os hóspedes de Ló. Visivelmente, essa interpretação tem uma pequena forçação de barra, né? Porque assim, pensa comigo, se o pecado de Sodoma era a homossexualidade, ela já devia ter sido destruída muito antes daquilo. Porque o texto diz que todos os homens da cidade estavam lá para ter relações com os hóspedes de Ló. Nesse caso, todos os homens da cidade seriam gays, o que já não faz muito sentido. E aí faz menos sentido quando a gente pensa, se todos os homens dessa cidade eram gays, eles certamente já tinham transado entre si antes. Por que Deus então resolveu destruir a cidade só nessa ocasião, se a homossexualidade que era o problema? Eu penso que a resposta mais óbvia é que no caso não era a homossexualidade que era um problema. E o que me deixa muito incomodado é que tem um outro problema que grita nesse texto e as pessoas fazem de conta que não estão vendo.
que é o problema gritante da violência sexual. O caso de Sodoma era um caso de estupro coletivo. Vocês têm noção que as pessoas usam esse texto para supostamente condenar a homossexualidade, mas ninguém diz um ai pro fato de que Ló queria entregar 2 filhas dele para serem estupradas por todos os homens da cidade durante uma noite inteira? Vocês têm noção da falta de foco que tem aí na interpretação desse texto? Eu acho bem distorcido e muito preocupante que as pessoas ficam especulando sobre a suposta orientação sexual dos habitantes de Sodoma e fazem de conta que não estão observando aquilo que é mais importante no texto, que é a questão da violência sexual. E aí, para confirmar essas coisas que eu tô dizendo, vale a pena a gente fazer uma comparação entre a narrativa de Sodoma e um outro texto que também está na Bíblia, no livro de Juízes, a partir do capítulo 19. O texto de Juízes se passa na cidade de Gabaá e conta a mesmíssima narrativa de um homem estrangeiro que chegou numa cidade com a mulher e um servo e foi recebido por um velho que morava nessa cidade, que não quis deixar que esses estrangeiros dormissem na rua para respeitar a lei de hospitalidade. Quando chegou a noite, alguns homens rondaram a casa e gritaram para que o velho mandasse o hóspede para fora para que eles pudessem estuprar esse hóspede. E aí, para que aquilo não acontecesse, o próprio hóspede foi lá e entregou a esposa dele para que fosse estuprada pelos homens da cidade. Vejam que a narrativa é muito parecida. O que tem de mais diferente entre as duas histórias é que no caso de Sodoma, os 2 hóspedes eram anjos e lançaram uma cegueira sobre os moradores da cidade e evitaram a violência. Já no caso de Gabaá, isso não aconteceu. A mulher foi estuprada durante a noite inteira e foi abandonada morta na casa do velho no outro dia de manhã. Uma história super bizarra, super violenta e que diz muito sobre a narrativa de Sodoma também. Porque quando você lê os capítulos seguintes do livro de Juízes e você vai vendo os desdobramentos da história, você vai ver que o problema ali não gira em torno da sexualidade dos homens da cidade. O problema gira em torno do fato de que eles tiveram uma atitude absurdamente violenta contra uma pessoa. A questão central nesse texto é a questão da violência. E aí, com essa comparação, a gente consegue ter bem mais claro que essa questão também é a questão fundamental no texto de Sodoma. É um exercício teológico muito simples e o que me deixa mais impressionado é que tem por aí muitos padres, pastores, teólogos que fazem de conta que esse texto não existe e que continuam forjando essa interpretação que quer condenar a homossexualidade a partir da narrativa de Sodoma sem ter nenhuma base de fato para isso. O terceiro grupo de textos que a gente tem para comentar aqui inclui as cartas de Paulo naqueles versículos que tratam de questões ligadas à sexualidade. E aí a gente tem um monte de polêmica, porque tem um monte de teólogo por aí que dá voltas e mais voltas para provar que Paulo não estava falando sobre práticas sexuais entre homens ou entre mulheres. Eu particularmente não acho que seja o caso. Eu até acho que ele estava falando disso sim. A minha única restrição, mais uma vez, é que eu acho que a gente não pode tirar Paulo de contexto. Outra coisa importante é que os textos de Paulo são cartas, ou seja, elas foram escritas para destinatários específicos. Pode parecer muito óbvio dizer isso aqui, mas nem sempre as pessoas se dão conta do quanto isso faz diferença, porque as pessoas veem as cartas de Paulo como se elas fossem orientações muito gerais que foram dadas muito ao acaso, sendo que, na verdade, Paulo estava respondendo questões específicas de sociedades específicas com quem ele se correspondia. Não dá pra gente simplesmente transferir as coisas de um contexto pro outro, como se a realidade social ou os problemas da sociedade da gente hoje fossem os mesmos que as sociedades para quem Paulo escrevia. Enfim, indo aos textos, eu vou me concentrar nos 2 mais famosos, que são a primeira carta de Paulo aos Coríntios e a carta de Paulo aos Romanos. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 9, ele diz: "Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se iludam, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os depravados, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os caluniadores irão herdar o reino de Deus." E aqui a parte mais divertida, porque tem 2 palavrinhas muito polêmicas que rendem milhões de brigas por questões de tradução, que são as palavras malakoi e arsenokoitai, que têm significados muito incertos, porque malakoi literalmente significa algo como mole, o que não faz muito sentido no contexto desse texto. Assim como a palavra arsenokoitai é um neologismo de Paulo. Essa palavra não existe fora da literatura paulina, e aí existem milhões de questões e discussões em torno de quais são os significados de fato dessas palavras. Aqui na minha Bíblia elas foram traduzidas como afeminados e sodomitas, mas se você pegar outras Bíblias para comparar, você vai ver uma quantidade enorme, muito diversa de traduções. Eu separei uma pequena lista aqui que inclui homossexuais passivos ou ativos, efeminados e depravados, pessoas de costumes infames, homens mantidos para propósitos desnaturais, homens que se deitam com homens, devassos,
pederastas e por aí vai. E é aí que entra a polêmica, porque no meio de todas essas questões de tradução, muitas pessoas ficam brigando para ver se Paulo estava ou não falando de sexo entre homens e acabam fazendo uma associação direta com a questão da homossexualidade. Só que o ponto complicado aí é que essa associação ela simplesmente não é possível, qualquer que seja a tradução, porque Paulo estava falando de um outro modelo de relação, numa outra sociedade que vivia outras questões, num outro contexto histórico. A própria ideia de homossexualidade enquanto uma orientação sexual, como a gente entende hoje, era uma ideia que não existia na cultura de Paulo. Então é impossível que a gente traga essa ideia de lá pra cá, o que faz com que essa tradução acabe não fazendo a menor diferença. Essa questão não vai se resolver no pé da letra do texto, no pé da letra da tradução exata. Essa questão vai se resolver com uma leitura histórica e contextualizada das coisas que Paulo disse. Uma evidência disso é que no próprio capítulo 6 dessa carta aos Coríntios, que é onde esse texto aparece, Paulo menciona essas questões quando ele está fazendo uma grande reclamação, porque aparentemente o povo cristão de Corinto estava levando os problemas deles para serem resolvidos em tribunais pagãos. E ele faz essa reclamação porque ele entende que são os cristãos e não os pagãos que vão julgar o mundo e herdar o reino de Deus. E aí quando ele constrói toda essa lista de práticas sexuais depravadas, é porque ele associa essas práticas a essas nações pagãs que não herdarão o reino de Deus. Exatamente como no caso do texto do Levítico, a preocupação não é puramente moral ou sexual, ela é uma preocupação de ordem religiosa. Ela é uma preocupação que tem ligação com a questão da idolatria. E aí, falando em idolatria, a gente já pode passar para a carta de Paulo aos Romanos, que reproduz mais ou menos essa mesma lógica. No primeiro capítulo da carta aos Romanos, nos versículos 26 e 27, Paulo diz: Deus entregou os homens a paixões vergonhosas. Suas mulheres mudaram a relação natural em relação contra a natureza. Os homens fizeram o mesmo. Deixaram a relação natural com a mulher e arderam de paixão uns com os outros, cometendo atos torpes entre si. Esse texto merece uma atenção particular porque ele parece ser o único que faz menção à homossexualidade feminina. E aí a galera se diverte porque lendo esse texto assim isolado, fora de contexto, parece que a afirmação de Paulo é indiscutível, né? Não tem questão de tradução, nem significado obscuro que faça a gente achar que ele tá dizendo alguma coisa diferente do que eu li aqui. Só que aí vem aquela coisa que eu estou dizendo o tempo inteiro. É preciso contextualizar. Porque se a gente dá uma conferida nos versículos anteriores, a gente vai ver que Paulo mais uma vez estava falando sobre questões religiosas e sobre idolatria. No versículo 25, logo antes do trecho em que a condenação aparece, ele diz: Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por isso, Deus entregou os homens a paixões vergonhosas. Vocês entendem que tem um por isso aqui, que tem uma relação de causa e consequência? Paulo vem o texto inteiro falando sobre idolatria, e aí ele diz que por causa da idolatria, as pessoas caíram nessas práticas depravadas que ele está condenando. A questão, mais uma vez, é da ordem religiosa. Só que aí o que chama atenção nesse caso é que Paulo usa o termo relações contra a natureza. E aí a galera geralmente usa esse texto pra sair por aí dizendo que a homossexualidade é antinatural, dando a essa ideia de natureza um sentido biológico reprodutivo, como se fosse disso que Paulo tá falando aqui. Essa é uma outra interpretação bastante equivocada, porque Paulo era um cidadão romano que tinha uma grande formação intelectual e, portanto, herdava muito da filosofia greco-romana, que era a filosofia que imperava naquela sociedade naquela época. Nesse caso, ele herda a percepção de natureza de Platão e Aristóteles, que diziam que o homem era naturalmente social. Nesse caso, a ideia de natureza humana para Paulo não é uma ideia só biológica ou física, mas também social e política. Quando Paulo fala daquilo que é natural, ele está falando daquilo que é ordinário, daquilo que é comum, daquilo que faz parte da vida social. É por isso que ele diz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 14, que a própria natureza ensina que é desonroso para o homem ter cabelos compridos. Agora veja, se ele estivesse falando de natureza no sentido biológico, não faria mais sentido ele orientar os homens a deixarem os cabelos crescerem, porque é o sentido biológico da coisa?
quando ele tá falando de natureza aqui, o sentido não é o sentido biológico. O sentido é daquilo que era comum na sociedade em que ele vivia. Nesse caso, quando ele fala de relações contra a natureza, ele tá falando de relações que não eram comuns na sociedade em que ele vivia. E a sociedade da gente hoje não é a mesma sociedade em que Paulo vivia. Mais uma vez, a gente não pode simplesmente transferir essas coisas de um contexto pro outro. Eu precisei mudar a luz aqui um pouquinho porque eu tava usando a luz da janela, mas aí começou a escurecer. Eu não queria deixar de terminar esse vídeo hoje. Então, uma pequena mudança aí e a gente segue. Por fim, temos então o texto da criação no livro de Gênesis, que a gente pode abordar de forma um pouquinho mais breve. O texto do Gênesis que as pessoas mais citam é o do capítulo 1, nos versículos 27 e 28, quando diz que Deus criou o homem e a mulher e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham e submetam a terra. E aí as pessoas geralmente fazem aquele discurso do crescer e multiplicai-vos, como se isso significasse sejam apenas heterossexuais. Só que eu acho meio forçado que as pessoas vejam nessa leitura aqui um imperativo da sexualidade. Essa ideia de diferenciação sexual, de complementaridade sexual aqui não faz muito sentido. O centro desse versículo aqui tem a ver com a ideia de que o homem e a mulher deveriam dominar a terra. A ideia não é que eles têm que transar apenas um com o outro na garantia de que vão engravidar para poder garantir a perpetuação da espécie. Acho que tem uma grande diferença de significado entre uma coisa e outra, e as pessoas acabam forjando uma interpretação aí que eu acho que não faz muito sentido. E isso pra mim fica ainda mais claro quando a gente olha pra narrativa da criação do homem e da mulher no capítulo 2 do Gênesis, a partir do versículo 18. É um texto super bonito que as pessoas mal prestam atenção com cuidado e que eu acho que diz muito mais sobre o sonho de Deus pra sexualidade e pra afetividade humana. A chave pra compreender esse texto tá no versículo 18, quando Deus diz que não é bom que o homem esteja sozinho. Esse versículo tem uma sutileza muito grande, mas ele é fundamental, porque é a partir deste versículo que se inicia a narrativa da criação da mulher. Deus cria a mulher porque ele sente que não é bom que o homem esteja sozinho. O problema não é a falta da possibilidade de procriação. O problema é que o homem esteja sozinho. E aí um detalhe importante é que essa é a primeira vez no texto bíblico que Deus vê que alguma coisa não está boa na criação dele. O texto diz que Deus criou o céu e viu que era bom, que Deus criou a terra e viu que era bom, que Deus criou o dia e a noite e viu que era bom. E aqui nesse texto é a primeira vez que alguma coisa não está boa. Não é bom que o homem esteja sozinho. A primeira coisa que não é boa na criação é a solidão humana. O texto segue dizendo o seguinte: Javé Deus formou do solo todas as feras e todas as aves do céu, e as apresentou ao homem para ver com que nome ele a chamaria. O homem deu então nome a todos os animais, às aves do céu e a todas as feras. Mas o homem não encontrou um auxiliar que lhe fosse semelhante. Então Deus fez cair um torpor sobre o homem e ele dormiu. Tomou então uma costela do homem, no lugar fez crescer carne. Depois da costela que tinha tirado do homem, Javé modelou uma mulher e apresentou-a para o homem. Então o homem exclamou: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E aí o que é bonito aqui? É que quando Deus se depara com a solidão humana, ele não impõe a própria vontade. É o homem quem diz: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Deus apenas reconhece que a nossa solidão não é boa pro projeto da criação dele, mas ele nos criou livres. Ele deu pra gente liberdade pra gente entender qual é o melhor caminho pra que a gente possa lidar com a própria solidão. Sou eu quem tem mais condição de olhar para uma pessoa e entender que essa pessoa sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne, e é com ela que eu quero não estar só. Essa liberdade está no fundamento da própria criação. Querer questionar essa liberdade, querer limitar esse direito, é questionar e contrariar o próprio fundamento da criação de Deus. E eu não consigo ver a possibilidade de que esse projeto que está aqui na criação tenha alguma conexão com um projeto excludente e violento das leituras fundamentalistas que a gente vê espalhados por aí. Enfim, depois de considerar isso tudo, eu queria fazer mais algumas observações gerais sobre esses textos para poder fechar e amarrar esse vídeo. Uma coisa que eu acho importantíssima é que nenhum desses textos lida com uma ideia de orientação sexual, como eu já disse quando estava comentando sobre os textos de Paulo. Por mais que eu esteja falando aqui vez ou outra de sexo homossexual ou de sexo heterossexual, essas ideias não fazem muito sentido no contexto da Bíblia, porque o texto bíblico não trata de uma orientação sexual, de uma identidade sexual.
sexual. Ele fala de práticas sexuais específicas. Levítico não fala de homens que se atraem por outros homens. Ele não fala de uma orientação do desejo. O texto fala de homens que se deitam com outros homens. No caso, ele fala de uma prática sexual específica. E aí a diferença que é muito importante é que todas as vezes que esses textos falam dessas práticas específicas, essas práticas não são condenadas por si mesmas. Elas são condenadas porque elas são sempre vinculadas a contextos específicos. Contextos de agressão, contextos de violência, contextos de idolatria. E são esses contextos que são condenados. Isso faz muita diferença na hora de falar do contexto bíblico, porque a própria compreensão de sexualidade que tem na Bíblia é muito diferente da nossa. A Bíblia fala de idolatria, mas quando eu me relaciono com um cara hoje, não é pra adorar um deus estrangeiro. A Bíblia fala de contextos de violência e de estupro, mas violência e estupro têm que ser condenados por si mesmos. Quando eu tô numa relação com outro cara hoje, eu entendo que eu tô numa relação com uma pessoa adulta, consciente, que está consentindo estar naquela relação, tanto quanto eu estou consentindo estar naquela relação. Não há nada em comum nem com as práticas, nem com os contextos que a Bíblia menciona. E aí essa coisa fica ainda mais complicada quando a gente pensa em outras expressões da diversidade sexual ou da diversidade de gênero, como é o caso de pessoas bissexuais ou mesmo de travestis e transexuais. Porque essas pessoas vivem realidades completamente diferentes e as pessoas ainda colocam elas no mesmo pacote da condenação aos homossexuais. Quer dizer, essa é uma teologia que entende a própria diversidade de forma equivocada. E se você entende a diversidade de forma equivocada, não faz sentido você produzir interpretações voltadas para condenar essa diversidade que você mal entende. Isso não pode acontecer, isso é muito irresponsável. E aí o que eu mais quero chamar a atenção aqui é que a gente não pode correr o risco de aprisionar a palavra de Deus no passado. Se a gente quiser condenar os gays baseado nessas leituras descontextualizadas, a gente também vai ter que condenar os homens que cortam o cabelo e que fazem a barba, porque o texto de Levítico também proíbe isso. Se a gente quiser continuar com essa leitura rasa, a gente vai ter que impedir que mulheres sejam pastoras evangélicas, por exemplo. Porque na primeira carta aos Coríntios, Paulo também diz que as mulheres têm que ficar caladas, que elas não podem tomar a palavra nas igrejas. E eu não acho que faz o menor sentido a gente continuar cultivando essa lógica de exclusão e de condenação baseados numa lógica tão rasa e tão perigosa. E além de tudo, a gente precisa olhar para esse texto com mais carinho, para poder entender que a Bíblia é livro de gente rica e de gente pobre, de homens e mulheres, de intelectuais e de analfabetos, gente sensível e gente corajosa, gente firme e gente amorosa. A Bíblia, por excelência, é um livro de diversidade, é um livro de expressão da diversidade. E aí, quando a gente usa esse livro para condenar ou para restringir a diversidade, o que a gente está fazendo é trair as razões todas que fizeram esse livro nascer e ser escrito. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e o seu comentário aqui embaixo pra gente trocar umas ideias. Se ainda não tá inscrito no canal, não deixa de se inscrever e espalhe esse vídeo aí pros amigos também. Uma coisa importante é que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo algumas referências dos livros e dos textos que eu tenho usado pra conduzir esses meus estudos sobre homossexualidade e Bíblia. Inclusive referências de autores que eu não gosto, que eu discordo bastante, porque eu acho importante a gente se confrontar com diversas perspectivas pra poder formar a nossa. E também pra ninguém me acusar de eu estar fazendo leituras enviesadas aqui, ouvindo só um lado da história. Então, por hoje é isso. Um beijo gigante pra todo mundo e a gente se vê no próximo vídeo aqui no Muro Pequeno. Até lá, tchau, tchau!